Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês, aqui na Arquidiocese de Pouso Alegre, essa cidade, essa diocese das mulheres bonitas e dos homens também simpáticos. Eu só não sabia que o Bruno, da dupla Bruno e Marrone, tinha se convertido, né, o tecladista. Ontem, aliás, quarta-feira, eu estive em Santa Rita de Caldas e me aproximando de dois jovens, um deles com 9 anos de comunidade e o outro acho que tinha um pouquinho mais. A gente começou a conversar alguma coisa e o rapaz disse assim para a moça: esse aqui é o Ronaldo. Aí a moça olhou para mim e disse: não sei quem é, não. Então eu saquei, né, que a gente presume às vezes que as pessoas nos conhecem, sobretudo eu que venho com frequência aqui na Jabenice. A primeira vez que preguei aqui foi em 2005. Eu tinha 35 anos. Então, em respeito a essas pessoas, como essa jovem, eu preciso me apresentar brevemente, né? Meu nome é Ronaldo José de Souza, não Ronaldo Paraíba, mas aqui sou conhecido como tal. Tenho 51 anos, 29 dos quais casado com a Alessandra, que é fundadora da nossa comunidade, a comunidade Remidos no Senhor, uma comunidade de consagrados, de pessoas que fazem compromissos de pobreza, castidade e obediência, e dedicam sua vida, pelo menos aqueles que são da comunidade de vida, dedicam sua vida inteiramente ao trabalho evangelizador. Nossa sede está numa cidade chamada Lagoa Seca, próximo do município de Campina Grande, e nós temos mais 4 missões em 4 dioceses diferentes. Há 30 anos eu estou consagrado e já há muito tempo, desde 1996, na comunidade de vida, assim dedicado, entre outras coisas, outras atividades também que já exerci, mas me dediquei sempre desde a tenra idade, ao Ministério da Pregação. Para esse nosso dia de hoje, o Tatá me passou algumas moções e eu fui rezar. Eu rezei bastante, quer dizer, bastante não, porque eu não sou de rezar muito, pelo menos não em comparação com algumas pessoas que eu conheço, que são muito dedicadas à oração. Mas eu procuro rezar com respeito, com consideração, querendo que Deus realmente me diga o que eu tenho que transmitir a partir daquilo que as pessoas colocam como moções e como motivações para o encontro. Portanto, agora é o momento de nós, o Everson dizia que vamos fazer barulho para o Senhor, agora é o momento da gente silenciar para o Senhor, para escutar a sua palavra. Abra comigo Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 5. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 5. É um texto bastante conhecido, uma carta à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 5. Diz o seguinte: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Repita comigo este versículo. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras, senão virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Virei a ti e removerei teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Apocalipse capítulo
2, versículos de 1 a 5. Esse texto, meus irmãos, ele faz parte de um conjunto de cartas que foram escritas por São João, pelo apóstolo João, às igrejas do seu tempo, mais especificamente às 7 igrejas, exatamente porque foram as 7. Os estudiosos dizem que, no fim das contas, essas cartas elas são destinadas às igrejas de todos os tempos, por causa da simbologia do número 7, né? Se você voltar ao início da narração, você vai ver que essas cartas elas foram ditadas pelo próprio Jesus Cristo ressuscitado. Então, não são cartas de João, como seriam, por exemplo, cartas de São Paulo. As cartas de São Paulo foram inspiradas pelo Espírito Santo, mas é ele que escreve com a sua inteligência, etc. Aqui não, aqui se tratam de cartas que foram como que ditadas. Escreve, dizia a visão do apóstolo. E o apóstolo simplesmente foi escrevendo aquilo que Jesus ressuscitado disse para ele escrever. Esta que nós lemos aqui, pelo menos uma parte dela, é para a comunidade que se reunia em Éfeso. Éfeso era uma cidade de cerca de 250 mil habitantes, naquele tempo menor apenas do que a capital do Império, Roma. Era um importante centro comercial durante o período do Império, fica hoje na Turquia. Mas não confunda, quando eu digo Éfeso era uma cidade de 250 mil, não pense que João está escrevendo a essas 250 mil pessoas. Ele está escrevendo, a carta é dirigida a uma pequena comunidade, a uma comunidade cristã que está presente naquela cidade, né? Então, às vezes a gente confunde carta aos Efésios, carta como se estivesse escrevendo para toda a cidade. Não, escreve para a comunidade, são para os cristãos que estão ali, em geral, comunidades pequenas. Anjo aqui, que vocês viram que o começo do texto é assim: ao anjo da igreja de Éfeso. Anjo aqui não significa um espírito, não é um anjo como a gente está acostumado a entender. O anjo aqui é o líder daquela comunidade. Entenda bem direitinho para poder ficar com clareza, né? Eu me lembro aqui de dois rapazes lá na minha terra que resolveram assaltar a igreja, roubar a igreja. E aí eles resolveram se esconder na igreja. Quando o padre saísse, ele ia fechar, eles iam ficar lá, ia roubar e depois ia sair, né? Só que, e deu certo o plano primeiramente, mas só que o padre esqueceu alguma coisa e resolveu voltar. E quando o padre abriu a porta, eles se assustaram, pularam debaixo do altar. Um bateu num catiçal, derrubou, fez um barulho. O padre disse: quem está aí? O mais inteligente disse: nós é anjo. O padre manjou logo, né, que não era anjo. Disse assim: pois se for anjo, sai aí voando. Aí o outro, mais burro, disse: nós não avô ainda não, que nós é fiote. Tu imagina, filhote de anjo. É para arrebentar, né? Então não confunda anjo aqui, nem com anjo, nem com fiote. Aqui é o líder daquela comunidade, né? Eis o que diz. Isso aqui é um enunciado que exprime, que vai esclarecer, que vai demonstrar os qualificativos de quem fala, as qualidades de quem fala, para indicar que não é qualquer um que está falando. Isso é muito importante na Sagrada Escritura. Por definição, a gente já deveria ter muito respeito diante da palavra de Deus. Mas quando se tem um enunciado desse, isso chama a atenção mais ainda da gente. Porque ele está dizendo: eis o que diz aquele. Então, ele está distinguindo os qualificativos de quem vai falar. É como se estivesse dizendo assim: preste atenção, porque quem vai falar agora não é qualquer pessoa. Eu mesmo tomei um susto aqui no começo, porque quando tem alguém querendo falar uma palavra aqui para nós, aí Giovanni saiu de lá e veio para cá. Eu disse: que importância é essa que estão dando a Giovanni? Precisa dessa solenidade toda para ele falar, né? Mas graças a Deus era o Tata. Ô, glória!
Vocês fizeram uma música aqui que fala glória, glória, glória. Imagina vocês mineiros cantando, viu? É glória, 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 glória. Mas é para distinguir. Veja como quando eu percebi, inclusive, quando a gente começou a ouvir a voz de Tatá, muita gente começou a chorar, por causa da distinção. É alguém que se distingue. Então, a mesma coisa é essa palavra aqui. Eis o que diz aquele que... Presta atenção, porque aquele que está falando não é qualquer um. Você tem que fazer a distinção e prestar atenção com toda reverência. Porque eu sou aquele que segura as 7 estrelas e anda pelo meio dos 7 candelabros. No versículo 20, anterior, né, no versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse, explica esse simbolismo. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na mão direita e dos 7 candelabros de ouro. 2 pontos. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, o que o autor está dizendo aqui? Eis, eu sou aquele que segura as 7 estrelas, portanto, eu sou aquele que sustenta os líderes da comunidade. Então, preste atenção. Se a gente se emocionou com a fala do líder da comunidade, aqui quem está falando é Deus que sustenta o líder da comunidade. É mais importante ainda. Uma coisa é você ouvir um membro da sua família, outra coisa é você ouvir o pai de família. Fazendo uma comparação male-male, vamos dizer que alguém seja uma pessoa da sua família, seja alguém que sustenta você financeiramente. Quando ele vai falar, você baixa a cabeça mais, presta mais atenção. É diferente, porque é aquele que sustenta. Então, eis aquele que eu sou, quem vai falar agora, é aquele que segura as 7 estrelas, portanto, o que sustenta as lideranças das comunidades e anda pelo meio dos 7 candelabros. Se os 7 candelabros são as 7 igrejas, então quem está falando é aquele que transita no meio da igreja e age no meio da igreja. Preste atenção. Não é qualquer pessoa que vai falar para nós nesse momento. Para deixar a coisa mais segura ainda, porque é importante que a palavra de Deus nos transmita isso, nos transmita segurança. Como que, para a gente sentir que quem vai falar conosco é alguém que realmente tem algo para nos dizer. Vai nos falar a verdade, vai mudar a perspectiva da nossa vida, né? Vai nos trazer algo substancial, de conteúdo. Ainda a Sagrada Escritura, no versículo 2, esclarece: eu conheço as tuas obras. Portanto, é alguém que conhece. É diferente. Alguém vai dar uma opinião para você, a uma pessoa que conhece você, ela tem mais propriedade para poder opinar sobre a sua vida. Imagina alguém que chegou, encontrou você a primeira vez que viu você, já começa a dar conselhos para você. Eu me lembro de uma vez com um padre que chegou na nossa comunidade e ele começou a dizer o que é que a gente tinha que fazer. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês têm que fazer aquilo. Aí eu fui me inchando, né? Mas não briguei com ele não, né? Que eu não brigo com o padre não. Quando ele saiu, aí eu disse assim, mas era só o que faltava mesmo. Eu morro de rezar, faço vigília, faço jejum. Não é? A gente vive fazendo 1001 discernimentos para discernir a vontade de Deus, e esse homem sabia, bastava a gente ter que perguntar a ele, né? Não precisava desse rebuliço todo que a gente faz. É muito estranho quando alguém que não lhe conhece chega e dá uma opinião a seu respeito. Mas aqui não. Aqui a Escritura deixa claro que é alguém que conhece. Não é alguém, portanto, que está manifestando uma opinião. É alguém que está afirmando algo com conhecimento de causa. É muito diferente. É muito diferente. Uma coisa é alguém dar uma opinião, principalmente dar uma opinião de uma coisa que não entende. E hoje é só o que nós temos, né? Pessoas que querem dar opinião sobre todas as coisas que não entendem. Outra coisa é alguém com propriedade, com conhecimento de causa, vir e falar alguma coisa para nós. O conhecimento,
a respeito deste anjo, deste líder da comunidade, ele é tamanho que aqui o autor bíblico enumera aspectos importantes da vida daquele líder, que constitui, se você ler de novo, claro, não agora, em outro momento, se você ler de novo os versículos seguintes, os versículos 2 e 3, os versículos 2 e 3, é quase um elogio, porque ele diz, eu conheço a tua obra e o teu trabalho. Embora a gente possa pensar que são duas coisas iguais, não são sinônimos. A obra é o fruto do trabalho, o trabalho é a labuta propriamente dita. Então é como se estivesse dizendo, eu conheço o que você tenta fazer e conheço o que você consegue efetivamente fazer. Uma diferença entre eficiência e eficácia seria mais ou menos isso, né? Eu conheço a tua obra. Para nós nordestinos é até estranho, porque obra para nós, em algumas regiões, significa quando a pessoa vai no banheiro, vai obrar. Quando a pessoa vai no banheiro, vai obrar, fazer o número 2. É tão esquisito, né? Quando eu leio o texto, né? Porque tinha inclusive uma pessoa que eu conheci, uma religiosa que veio de língua francesa, veio ser missionária na Bahia. Na Bahia é onde principalmente se diz isso, né? E ela era até engraçada, porque ela falava muito bem o português, mas ria em francês. Ela ria. Eu dizia, irmã, a senhora aprendeu português e não aprendeu a rir em português? Como é que pode? Aí disse que ela, não, mas mesmo assim com algumas deficiências linguísticas ainda, aprendendo o português, uma vez ela conduzindo uma oração, disse, Espírito Santo, obra na cabeça desse povo, Espírito Santo. E os baianos, disse que eram os baianos saindo tudo do lugar, né? Então uma coisa é a obra, outra coisa é o trabalho que dá para fazer a obra. Conheço a tua paciência. Olha como ele ressalta uma virtude. Ressalta uma virtude daquele líder. Aquele líder era um líder paciente. E é uma virtude, a paciência, meus irmãos, vocês sabem muito bem disso, é uma virtude desejada por grandes santos. Aliás, não só por grandes santos, mas uma virtude desejada também por ótimos maridos. Eu, por exemplo, outro dia eu estava conversando com a minha esposa, que é engraçado as mulheres, né? Ela conversando comigo disse assim, Iana, que é a minha filha, Iana vai terminar a faculdade. E eu fiquei calado. Tem alguma coisa para dizer disso? Tem alguma coisa para responder? Não, não tem. Não tem. O máximo que eu poderia fazer com minha cabeça de homem era igual a mulher, a mãe de Grum, do meu malvado favorito. Era o máximo. É o máximo que eu conseguia. Mas eu fiquei calado. Daqui a pouco ela disse, Iago vai chegar esse fim de semana, que é meu filho. E eu calado. Também não tenho o que responder. Daqui a pouco ela disse, os dois vão se encontrar. E eu calado. Sabe o que ela disse? Eu não vou mais conversar com você, não. Chamou, você não disse nada para eu responder, eu estou ouvindo, estou entendendo o que você está falando. Ah, não, mas tem que ter um feedback. Me diga quem é esse feedback. E quem é esse back? Porque eu não dou conta nem dos meus filhos, quanto mais do feedback. E é muito difícil a gente fazer essas coisas, né? Porque aí você tem que ter paciência, inclusive, principalmente quando é marido que é mandado pela mulher, como eu, né? E como muitos tantos outros. Por aí, outro dia eu estava pregando um encontro de casais e depois que terminou a minha primeira pregação, veio um homem, conversou comigo, sentou assim, tomando café, e o homem conversando comigo disse assim, ah, que bom que eu estou aqui nesse encontro, rapaz, foi bom, eu vim para esse encontro, peguei logo uma pregação sua assim, leve, tranquila, que é muito bacana, eu agradeço muito a Deus por estar aqui. Eu disse, é a primeira vez que o senhor participa? Ele disse, é. O ano passado eu queria vir, mas não vim não. Mas esse ano Jesus disse, esse ano você vai.
Aí daqui a pouco aproximou-se uma mulher, eu disse, é sua esposa? Ele disse, é. Eu disse, prazer, dona Jesus. Aliás, eu vou fundar uma seita, não uma religião, nem uma igreja, mas uma seita mesmo, uma seita dos maridos mandados pela mulher. Já convidei Jaime para ser meu cofundador. O nome da seita vai ser A Seita que Dói Menos. Mas o cara, esse anjo da igreja, esse líder tinha paciência. Olha como era um cara virtuoso, né? Um elogio. Sofreste pelo meu nome. Tens perseverança, que é coisa rara hoje em dia e coisa difícil naquele tempo. Difícil porque as pessoas, os cristãos daquela época, sofriam muita perseguição. Era muito difícil ser perseverante. Sofreste pelo meu nome sem desanimar. Gente, preste atenção nisso. Não é para qualquer um sofrer sem desanimar. Sofrer até que é uma coisa mais comum. Vocês todos certamente já passaram por muitos sofrimentos. Agora, sofrer sem desanimar, o camarada é forte. Não é para qualquer um. Ele era, portanto, um líder virtuoso, digno de elogios da parte do próprio Jesus ressuscitado. Mas quando o camarada já estava se achando, aí o texto diz, mas eu tenho algo contra ti. Aí é a hora que a gente começa a tremer, né? E não se tratava, e é importante que a gente perceba isso, quando ele diz assim, eu tenho algo contra ti, ele deixa claro que não se tratava de uma coisa acidental, mas de algo muito sério e essencial. Não se tratava de uma correção pontual, existe uma diferença. Uma coisa é você, assim, tipo, sabe... Eu vou dar um exemplo aqui. O Marcão é muito bonito, mas ele precisa, talvez, diminuir a barriga. É só um detalhe. Né? Se é que pode se chamar isso de detalhe. Uma pessoa pode ser muito virtuosa, ser muito santa, mas ter um defeito simples que ela pode corrigir, talvez com um pouquinho de esforço e de penitência. Né? Por exemplo, o Tatá. O Tatá é muito santo, mas é teimoso. Né? É uma coisinha do nada ali. Né? Disse que não pode falar nas costas, né? Mas disse que ele está me ouvindo pela web rádio. Né? E também o Tatá não está aqui, mas o sósia dele está ali. Ó. Depois vocês vão cumprimentar. Não é algo simples, é algo essencial, algo muito sério. Eu tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Trata-se, portanto, da decadência. Aquele líder, ele tinha entrado num processo de decadência em algo essencial, porém sem cair na infidelidade. Por isso, elogio e depois tenho contra ti. Ele era uma pessoa que tinha caído em algo essencial, né, tinha abandonado algo essencial, mas sem cair na infidelidade, o que torna a coisa ainda mais perigosa, porque a pessoa diz assim, eu estou cumprindo com todas as minhas obrigações. Esse é um ponto perigoso da nossa experiência de fé. É quando você tem a certeza e a convicção de que não está sendo infiel, está cumprindo todas as suas obrigações, está fazendo tudo o que é da sua responsabilidade, mas abandonou o primeiro amor. Ou seja, caiu em algo essencial sem cair na infidelidade. Fica com a impressão de que a coisa está muito boa, mas ela não está. Tem alguma coisa a ser feita. Tem alguma coisa errada. É uma condição semelhante, eu vou fazer uma comparação para os mais velhos, certamente vão me entender. É uma comparação semelhante ao católico antes do batismo do Espírito Santo. Aquele católico tradicional que vai à missa todo domingo, que cumpre, faz jejum na Semana Santa, tudo, ele fica com aquela sensação de que ele não é infiel. Eu cumpro com as minhas obrigações religiosas. Eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu faço bem às pessoas.
Mas quando ele é batizado no Espírito, ele é iluminado sobre o pecado. Aí ele começa a ver que ele não é tão bom assim, que ele precisa fazer mais do que as suas obrigações, que Deus tem uma vontade para ele. É uma condição semelhante. É alguém que é infiel, ou melhor, que não é infiel nas obrigações, mas que arrefeceu o seu primeiro amor. E aí é necessário compreender bem essa passagem, porque muitos interpretam essa passagem, pelo menos a maioria das pessoas que eu vi pregando sobre isso, interpretam essa passagem ou com saudosismo, um certo saudosismo. Eu queria que a minha vida fosse como era no tempo, no começo, quando eu conheci Jesus, que eu tinha aquela paixão, aquela vontade de rezar, aquela coisa toda. Não é isso que o texto está dizendo. Não é este amor sensitivo que o texto está falando. Não dá para interpretar com saudosismo, até porque a nossa vida, e a gente precisa se convencer disso, a nossa vida é uma constante, ela é progressiva, ela é cumulativa. Eu, por exemplo, não tenho saudade do tempo do passado, eu gosto de ver o futuro, meu olhar está na frente. Eu estou muito bem do jeito que eu estou. O pessoal diz, eu tenho saudade de quando eu era criança. Eu não tenho. Está correndo naquelas quebradas, passando fome. Só de cueca. Quando eu me lembro da minha infância, que eu não tenho. Mas não só por isso, é porque eu gosto de ser adulto. Eu gosto de ser adulto. Eu acumulei vivências. E é a nossa vida isso. Então não enxergue a sua vida cristã com saudosismo. E muito menos com sentimentalismo, que é a outra interpretação. Eu preciso sentir como antes. Alguns pregadores e ministros, inclusive, querem botar o povo para sentir aquele amor primeiro à força, na base do grito. No limite, essa semana eu vi um desses ministros, né, que gosta de fazer, tudo gosta de fazer barulho e tal, essas coisas assim, desconectado, é claro, do Espírito Santo. No limite, um padre, agora na missa de finados, na missa de todos os fiéis defuntos, no final da missa ele disse, viva os fiéis defuntos! Tinha uma mulherzinha que fez, viva! Eu acho que ela ficou na dúvida se queria ou se não queria aquilo. Não, gente, não é sentimentalismo, não. Veja que o termo é tenho contra ti, por isso eu pedi para vocês repetirem. Tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. O verbo está no pretérito perfeito, que exprime ações concluídas no passado. Tu arrefeceste. É algo, portanto, que a pessoa fez, que a pessoa abandonou, não algo que desapareceu espontaneamente, um sentimento que desapareceu. É tanto que a melhor tradução não seria arrefeceste, sim abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, você tinha uma prática de vida e abandonou. Até porque Deus não poderia censurar uma pessoa por algo involuntário. E sentimentos são involuntários. Eu posso sentir mais ou menos, mais alegria, menos alegria. Né? Portanto, a palavra é tu fizeste isso. Isso te pode ser imputado. Isto é culpa sua. E Deus diz isso sem ferir a sua justiça. Abandonaste, arrefeceste o teu primeiro amor. O que é, então, esse primeiro amor? Já que não é um saudosismo, já que não é um amor de sentimento, não é um arrefecimento sentimental, sensitivo, o que é este primeiro amor? Sem dúvida alguma, trata-se do amor de primazia. Primeiro aqui está em sentido qualitativo. O amor primeiro é o amor que dá a Deus o primeiro lugar na vida. O amor que coloca Deus acima de todas as coisas e de todas as pessoas e de todos os projetos e de todos os sonhos.
Preste atenção, vamos fazer essa ligação aqui, sobretudo os líderes de comunidade. Preste atenção se nós não estamos cumprindo com todas as nossas obrigações para ter a sensação de que não estamos sendo infiéis, mas abandonando o amor de primazia, aquele amor que dá a Deus o primado sobre todas as coisas, sobre os projetos, planos de vida, motivações pessoais. O amor primeiro é o amor que nos torna capazes até de ser contra pessoas por causa de Deus. Por que não ser contra pessoas? Eu me lembro que quando a Alessandra foi batizada no Espírito, quer dizer, eu me lembro. Quando a Alessandra foi batizada no Espírito, ela encontrou uma resistência muito grande da família dela. E a mãe dela, que era muito impulsiva, assim, igualzinha a ela, a mãe dela pensou que ela ia ser freira, porque naquele tempo não tinha essa coisa de comunidade, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, né, o que ia fazer. Pensando que ela ia ser freira, ela disse: danada, se você for freira, eu lhe amaldiçoo até a 4ª geração. Como coisa que freira tem 4ª geração. A minha sogra também não era muito bem catequizada, não. Uma vez eu entrei na casa dela, ela disse: Ronaldo, eu amo demais o Divino Pai Eterno. Olha, acima do Divino Pai Eterno, só Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não era muito bem catequizada, né? Mas naquele momento teve que se colocar contra pessoas, inclusive. Contra pessoas. É preciso, o amor de primazia é aquele amor que nos faz resolutos nas nossas decisões em favor de Deus. Eu vou tomar a decisão por Deus e você até o fim. Você perseverante. Hoje em dia as pessoas são muito, desculpa falar, não é uma característica, é uma característica mais presente nas novas gerações, mas não por culpa das novas gerações. Talvez os culpados sejam a nossa geração de ter formado os jovens dessa maneira, de uma maneira mais instável, digamos assim. Você quer uma coisa, outra coisa, você quer outra coisa. Não sei se é porque eu decidi minha vida com 20 anos, e vejo hoje os jovens, às vezes com 26, 27, 28, ainda tateando, procurando as coisas, que eu enxergo essa falta de resolutividade, de você dizer assim: não, eu sou por Deus e pronto, e agora eu vou até o fim. Agora aconteça o que acontecer, sofra as consequências que eu sofri. Tinha uma pessoa, um irmão de uma amiga nossa. Ele não tinha um juízo muito certo, não, mas era um caba bom. Aí, uma vez, uma pessoa disse assim: ei, você quer um pão? Você quer comer um pão? Ele disse: quero não, mais tarde eu como 2. Olha como ele é resoluto. Ele sabe o que vai fazer lá na frente. A mesma coisa nós temos que ser em relação a Deus. O amor de primazia, o amor primeiro, portanto, não é amor de sentimento, é o amor que nos torna capazes de sacrifícios para ser justos com Deus, que se sacrificou por nós. Esse é o amor primeiro. Era isso que estava faltando àquele líder daquela comunidade, que, repito, estava fazendo todas as coisas, tudo certinho, digno de elogio, e era um cara extremamente paciente. O amor de primazia nos torna capazes de sacrifícios para ser justos com Deus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro e Ele nos deu o seu próprio Filho. Nós temos que ser justos com Deus, meus irmãos. Mais do que nunca a gente tem que pensar nessa justiça que nós temos que ter com o Senhor. Se o Senhor muito nos amou, nós devemos muito amar o Senhor. E não me venha com aquela conversinha: mas eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Não, às vezes Deus quer o sacrifício mesmo, o amor de sacrifício. Nós temos que ser justos com Deus. No ano da misericórdia, eu fui a uma missa com a minha sogra e a minha esposa. Aí a gente chegou atrasado na missa. Quando chegou, o padre já estava na proclamação do Evangelho. Daí, na hora da comunhão, a gente ficou até o final. Na hora da comunhão,
A Alessandra levantou-se para ir comungar. E eu disse, tu vai comungar? Porque a gente chegou quase no meio da missa, né? Tu vai comungar? Aí a Alessandra disse, é o ano da misericórdia. Aí entrou na fila da comunhão. Aí a minha sogra disse, cutucou e me disse, não tem nada não, Ronaldo. A gente sai daqui e vai noutra missa e assiste até o evangelho. Eu falei, mais justo? A senhora está melhor do que... agindo com justiça para com Deus. Então, se Deus amou muito, é justo para com Deus que se ame muito. Aliás, todas as verdadeiras obras, não no sentido do baiano, mas as obras de evangelização, elas nasceram desse primado que se deu a Deus. O primado. Quando Deus me chamou para fundar a comunidade, eu estava na faculdade. E os meus colegas todos ficaram indignados comigo porque eu saí da faculdade, eu precisava sair da faculdade, porque era muito longe do lugar para onde Deus me chamava, eu precisava sair. E os meus colegas indignados, o que você vai fazer? Eu tive que ir contra eles. Eu tive que não me deixar convencer por eles, mas se deixar convencer pelo Espírito. E para vocês terem uma ideia como foi importante isso no contexto da fundação da comunidade, eu fui para uma ocasião, uma festa que tinha na minha cidade do interior do estado, e depois, voltando de ônibus para a capital, onde eu morava ainda, eu fui no ônibus, coincidentemente, com a Alessandra. Ela ia para uma cidade mais próxima, porque também estudava lá, e eu ia para mais distante, né? Durante essa 1 hora, nós fomos conversando. A Alessandra, nessa ocasião, estava num conflito. Ela estava num conflito se obedecia a Deus ou se não obedecia, se ia ou não ia, se fazia o que Deus queria ou não fazia. Aí ela mesmo conta que eu disse assim, eu estou pensando em voltar, deixar meu curso e voltar. E ela tomou um susto muito grande, porque a imagem que ela tinha de mim, sempre teve, a gente se conhece desde jovem, era de uma pessoa que dava primado aos estudos. Os estudos estavam acima de todas as coisas. Mas eu tive que voltar, porque eu precisei dar o primado a Deus. As grandes obras de evangelização nascem disso. Eu poderia ter ficado na faculdade, poderia até contribuir com a sociedade, com a minha profissão ou com qualquer coisa, como muitos leigos hoje contribuem. Ela, a Alessandra, poderia ter feito muitas coisas da vida, porque é inteligentíssima. Mas Deus não queria isso. E era preciso dar o primado a Deus. Foi assim que nasceu a igreja. Ninguém pense que a igreja é uma instituição que nasceu do tempo livre dos apóstolos. Nasce do comprometimento, nem nasce de um segmento light, como se a vida em Deus fosse algo que não nos compromete por inteiro. Não, a vida em Deus nos compromete por inteiro. Você vai ouvir muitas pessoas dizerem assim, não precisa disso tudo. Mas aquele que persevera no amor de primazia, aquele que preserva esse amor de primazia, que não abandona, eles sabem que precisa sim disso tudo, pelo menos por 2 razões. Primeiro, porque não se pode deixar de retribuir amor, é uma exigência do coração do homem. Aquele que sente o amor de Deus, que percebe, que experimenta o amor de Deus, precisa retribuir, e essa retribuição precisa ser proporcional. Uma vez alguém disse assim, mas Ronaldo, como é que você vai amar tanto quanto Deus te amou? Isso não é possível. É possível. Não é possível no nível da grandeza numérica, porque o amor de Deus, obviamente, é muito maior do que o meu. Mas se eu der tudo, assim como Deus deu tudo, eu estarei amando na mesma medida. Eu dou o meu tudo, assim como Deus também deu o seu tudo, que foi o seu tudo e o seu único, que é o seu Filho. Como é que a gente retribui grande amor com pouco amor? Não pode, é uma exigência do coração.
E outra razão, por que precisa disso tudo? Porque muitos não amam a Deus. Nós não vivemos mais numa sociedade cristã. Muitos rejeitam a Deus e é necessário reparar isso. Veio para os seus e os seus não o acolheram. Vocês podem imaginar a dor de um pai que não tem acolhimento nos seus filhos, na vida dos seus filhos. E isso só é possível se a gente ousar amar, se a gente manter o amor primeiro. Uma coisa que a Sagrada Escritura nos ensina é que o amor ele pode ser quantificado. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Veja, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Existem, portanto, vários amores, por assim dizer. Aqueles que amam muito, aqueles que amam pouco, aqueles que amam até certo ponto. Não sei se vocês conhecem a história de um rapaz que levou a moça para o cinema para assistir Love Story. Já ouviu falar nesse filme? Não, nunca ouviu falar no Love Story? É Love Story. É porque eu falei bem nordestinês, né? Aí disse que ele levou, mas ele não entendia nada em inglês e também não sabia ler as legendas. Mas ainda captou, entendeu que I love you queria dizer eu te amo. Saiu de lá muito empolgado, começou lá os carinhos com a namorada. Ele olhou para ela e disse assim: I love you. Aí a namorada disse: I love you para você também, como nunca lhe ouviei ninguém. Então, o que tem que fazer com Deus? Feche seus olhos um pouquinho aí. Imagine Deus na sua frente. Agora diga: I love you, Senhor. Diga, não é para rir, não. I love you para você também, como nunca lhe ouvi ninguém. Tem que amar a Deus, sem perder essa perspectiva do primeiro amor, porque Deus amou tanto o mundo a ponto de entregar o seu Filho. Nós devemos seguir o exemplo. Se você esperar o sentimento do início, você está perdendo tempo. Igual muitas mulheres que esperam o seu José, né? Tanto que a solução apresentada pelo autor bíblico, pela carta, é: lembra-te de onde caíste. Trata-se, portanto, de algo que a pessoa fez, que não lhe é estranho. Cadê o Bruno? Cá, por favor. Você daqui a pouco vai me acompanhar aqui para a gente já entrar na oração. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Desculpa, viu, Rodrigo? Desculpa, eu sei seu nome. Tanto que a solução apresentada naquela música que a gente combinou, viu? Lembra-te de onde caíste. Né? Pode olhar aí no texto bíblico. Lembra-te de onde caíste. Trata-se, portanto, de algo que a pessoa já fez. É uma lembrança, não é algo estranho, não é algo novo que precisa ser ensinado. Você, quando precisa lembrar alguma coisa, você lembra de alguma coisa que você já sabe, não é verdade? Não é de um ensinamento novo, não se recorda de algo que você nunca ouviu falar. É lembra-te. Lembra-te é a palavra-chave fundamental. Por isso eu penso que nessas moções todas que Deus está colocando no coração do Tatá, no conselho permanente, e também para mim, na minha oração para vir aqui pregar para vocês, eu penso que a javenice não precisa de algo novo, ela só precisa de lembrar, de recordar. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas. É um mandamento, não é um sentimento. Lembra? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.
Lembra? Lembra do texto das preocupações exageradas? Lembra? São os pagãos que se preocupam com tudo isso, o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. Olhai os lírios do campo. Lembra? Lembra? O vosso Pai Celeste sabe do que vocês precisam. Não é uma questão de algo novo, é uma lembrança. Lembra, quem amar pai, mãe, esposa, filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Lembra onde caíste? Qual foi dessas palavras que você deixou de viver? Deixou de levar em conta? Colocou lá no cantinho, como uma pedra no sapato, para não irritar, para não incomodar? Lembra? Lembra do teu chamado vocacional? E que você esqueceu por causa de, sei lá, um projeto pessoal, um desejo, um sonho? Lembra do primeiro chamado na sua vida? Quem faz isso, quem se recorda disso e arrepende-se e volta ao primeiro amor, não é aquele que sente arrepios, mas o que tem convicção de que Deus é digno disso. Deus é digno da minha vida. Deus é digno que eu me debruce sobre a obra dele. Deus é digno que eu renuncie outras coisas, outros projetos até bons, para me dedicar a ele, para servi-lo e para amá-lo. Digno de que eu gaste com ele a minha inteligência, as minhas capacidades, os meus recursos. Digno, inclusive, de que eu renuncie projetos de crescimento pessoal para me entregar a ele. Esse é o amor de primazia. Esse é o primeiro amor. Uma característica do seguimento é a renúncia, motivada por essa convicção, olhar as propostas do mundo e optar pelo reino de Deus. Não dizendo, o mundo não me atrai, porque na maioria das vezes isso é mentira. Porque o mundo atrai. O mundo atrai. O mundo tem coisas muito interessantes para se viver. Tem propostas muito interessantes. E propostas boas, inclusive, do ponto de vista da justiça, da ética. O mundo tem muitas coisas. Mas quando você olha para o mundo e vê as belezas do mundo, elas realçam a beleza de Deus. Deus é mais belo do que todas as belezas que nós contemplamos nesse mundo. É um desafio ainda maior, meus irmãos, para aqueles que são mais velhos, porque é um sim que nós devemos dar a Deus noutras condições. Uma coisa foi quando eu disse sim a Deus e renunciei à minha vida, no fragor da minha juventude, das minhas energias psíquicas, emocionais, intelectuais, a minha saúde corporal, na minha pouca maturidade. Hoje eu sou interpelado a dar um sim a Deus, já não mais tão jovem, já mais cansado, doente às vezes emocionalmente. Não sei se vocês sabem, meu cérebro teve uma queima, deu uma trava esse último ano. Eu sou chamado a dar um sim a Deus nestas condições, com 2, 3 filhos, 4 filhos pequenos. Claro, com as devidas adaptações, né? Cheio de remédio para tomar, já não tem mais dente. A vantagem é que não vai para o inferno, porque no inferno haverá choro e ranger de dentes. Nessas condições, as condições dar o sim a Deus é mais exigente para nós, mas é igualmente empolgante responder
sim a Deus. Por isso, eu vou pedir que nesse momento final de oração, com essa convicção no coração, talvez esse esclarecimento para alguns do que significa realmente esse amor de primazia. Retome o texto comigo, de Apocalipse capítulo 2, e leia, nós vamos ler em espírito de oração. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, ou seja, aquele que sustenta, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros, o que transita nas igrejas. Conheço as tuas obras, não sou uma pessoa que vou dar somente uma opinião, vou falar com conhecimento de causa. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência. Não podes suportar os maus, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te. Agora sim, sério, feche os seus olhos, lembre-se de onde você caiu. Lembra-te, pois, de onde caíste. Senão eu virei a ti e removerei o candelabro. Veja que a consequência não é somente para a pessoa, isso é uma coisa importantíssima da gente entender. O seu sim ou o seu não tem consequências para a vida da comunidade. Eu virei a ti e removerei o candelabro. Veja, não remove o anjo. Pense nas consequências para a vida da comunidade, das suas negligências pessoais, de ter abandonado o primeiro amor, a primeira experiência, a primeira vida. Lembra-te de onde caíste. A que dás mais atenção hoje? Ao intelectualismo, ao racionalismo, ao tradicionalismo, ao conservadorismo? A qual ismo tem dominado a sua mentalidade, suas vivências? Com suas palavras, peça ao Senhor que venha te buscar, venha te levantar. Senhor, nós pedimos a Ti nesse momento. Eu me recordo, Senhor, de onde caí, que palavra deixei de viver. Eu me recordo, Senhor. Vinde agora com o Teu Espírito Santo, com a Tua força, com o Teu braço poderoso. Vinde me erguer, me levantar, me dar força para que eu possa voltar ao primeiro amor. Graças te dou, Senhor, porque pela Tua palavra nós podemos recordar todas as coisas e voltar a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, louvado sejas para sempre, Senhor. Cante comigo. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que as amar-te e dar a vida só por Ti. Mais uma vez, amar-te mais. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui.
amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Ficando de pé agora, amar-te mais, amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por levante seus ti. braços agora, com minhas forças. Com minhas forças, com minha alma, De todo o coração viverei eu, só pra te amar, amar-te, amar-te e dar a vida só. Mais uma vez, com minhas forças, com minhas forças, com minha alma, Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração viverei eu, só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. com as palmas, amar-te mais, Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por mais uma vez com os braços ti. erguidos, com minha força, com minha alma, Senhor, eu vos Com amo. minha força, Com minha alma, de todo o coração viverei eu, só pra te amar, amar-te, 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 amar-te e dar a vida só por ti. Suavemente, com as mãos sobre o peito, sobre o coração, fazendo dessa canção a sua oração, pedindo a Deus que Ele mesmo venha em auxílio à nossa fraqueza, ao nosso nada, e nos faça lembrar de onde nós caímos para retornar às primeiras obras. amar-te mais. Com minhas forças, Com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida
vida só por ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.